Shalom, shalom, meus amigos. Que alegria poder recebê-los aqui mais uma vez. Hoje, bate-papo com o pastor Hodson Bill. Ele é professor, ele é pastor, ele é historiógrafo. Historiador. Isso aí, historiador. Às vezes a gente quer falar assim mais rebuscado. Rapaz, o povo do interior é terrível. Né? Mas é uma alegria poder receber um amigo aqui. É um dos meus amigos que estava lá comigo no Falando de Bíblia desde o WhatsApp, e a gente permanece aí com essa amizade, com esse carinho, com esse relacionamento saudável, de pastor para pastor, de amigo para amigo, de irmão para irmão. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Começamos agora o Falando de Bíblia, hoje com o pastor Hodson Bill. Quero deixar um texto bíblico para vocês, que se encontra na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, e proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido em ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Palavras de Paulo apóstolo ao jovem pregador Timóteo. E eu começo meu bate-papo com o pastor Hodson. O que está acontecendo com a igreja dentro do viés pós-moderno e que na pandemia se mostrou uma ferida aguda? Boa tarde, pastor Paulo. Estou muito feliz de estar aqui com o irmão. A gente precisou adiar por conta de circunstâncias alheias à nossa vontade, mas aprove a Deus que esse tempo chegasse. A gente precisa entender que essa questão e essa distribuição de modernidade, pós-modernidade, é uma questão humana. E tem gente que lida com esse conceito de pós-modernidade um pouco diferente. Eu gosto muito desse contexto. Zygmunt Bauman, que é um filósofo muito interessante, ele não vai tratar de pós-modernidade, ele vai falar sobre modernidade líquida. E na modernidade líquida, tudo é muito fluido, não existe paradigmas, a água ela ocupa a forma do recipiente no qual está. Então, se a gente for olhar para esse viés de uma modernidade líquida se revelando na pós-modernidade, a igreja ela também tem dificuldades de manter a sua estrutura, esse modelo de referência. A referência é aquilo que não muda, ou pelo menos aquilo que não deveria mudar. Sim. Quando a igreja ela começa a mudar, começa a se tornar fluida, começa a ter os mesmos moldes do mundo, os mesmos moldes da impiedade, essa igreja ela deixa de ser referência de santidade para se tornar uma referência ruim. E na pandemia, para mim, isso apenas ficou ainda mais agudo, mais taxativo, mais forte. Mas esse não é um processo que ocorreu na pandemia. Esse é um processo que se revelou de maneira mais clara na pandemia. Mas a gente observa essa questão ela já de algumas décadas para cá. Então a pandemia veio, na verdade, para mostrar assim, as claras. Exatamente. Na minha opinião, a pandemia ela escancarou. Uma das coisas que a pandemia ela nos ensinou é que tem gente que não quer aprender. Então a gente observa que teve gente que conseguiu aprender com a pandemia e teve gente que infelizmente não quis aprender com a pandemia. Teve gente que revelou o seu pior lado na pandemia. E por outro lado, teve gente que se converteu na pandemia, que se aproximou mais de Deus, mas infelizmente a minha expectativa é que esse momento global fosse fazer com que a igreja como um todo, na sua maioria, se reposicionasse dentro da vontade de Deus. Infelizmente não foi o que eu observei. Existe uma filosofia, pastor Hodson, que eu fico assim meio... Não gosto muito de falar não, mas eu acho que cabe ao momento da nossa conversa. Por exemplo, existe uma fala, que eu não sei de quem é a autoria, mas ele diz que a mesma água que amolece a batata enrijece o ovo, né? Mas
dando um formato. E às vezes as lutas, os problemas, as adversidades, para mim que sou pentecostal, já falei pelo menos o nosso maneirismo de lá, como é que é. O senhor é da comunidade e a gente tem essa muita tranquilidade aqui porque o nosso bate-papo ele é interdenominacional. Perfeito. E é sempre um prazer poder ouvir alguém, co-irmão, e poder assim pensar. Você vê que a mesma situação que faz um estar mais pronto, mais predisposto, é a mesma que vai enrijecer o cara e dizer, o cara vai falar assim, não, Deus foi mal comigo. Deus foi terrível comigo. E você fica assim, caramba, cara, o que está acontecendo com esses camaradas? Se você me permitir, eu não gosto nem de ser muito acadêmico, mas não tem para onde fugir muito. Sim. Então, vou citar aqui alguns pensadores, e o pensador ele pode até ter tido uma vida muito ruim, não ser uma referência, mas às vezes o que ele fala tem uma certa coerência. Tem um pensador que diz que não importa, o que importa, na verdade, não é o que fizeram com você, mas é a interpretação do que fizeram com você. O importante não é a situação em si. Existe uma linha dentro da psicologia chamada de terapia cognitivo-comportamental, que uma das bases é a seguinte: não é o que fizeram contigo, é a interpretação que você dá ao que fizeram contigo. Então, para mim, a questão reside aí. O mesmo sol que amolece a manteiga é o sol que endurece o concreto. A interpretação que a gente pode olhar para a pandemia como sendo, ainda que seja algo ruim, tirar algo de bom disso tudo. Não, pelo menos a minha vida ela foi sendo reposicionada e a partir desse reposicionamento hoje eu estou melhor em Deus. Ou não. A grande questão o que vai diferenciar é a maneira como a gente olha para as questões. E aí o evangelho entra. Falei aqui de algumas teorias, falei aqui de alguns filósofos, mas no final das contas, o importante é o evangelho. O evangelho ele tira esse olhar antigo. O evangelho ele nos dá uma nova natureza. E a partir dessa nova natureza, a gente começa a interpretar as contingências da vida a partir do olhar de Cristo. E isso faz toda a diferença. Você acredita que ainda tem gente que tenha problemas com isso, de olhar para um apontamento? Tipo, eu gosto muito do Arthur Schopenhauer. Ele é um camarada que até a imagem dele dá meio medo, né? Dá medo. E algumas vezes a gente assim está pregando e solta, porque o Zygmunt Bauman, como você falou, o Arthur Schopenhauer, o próprio Maquiavel, ou então aí os caras falam assim, pô, esse cara tá falando de filosofia ou tá falando da Bíblia? Mas é porque a gente entende que em algumas situações essa necessidade, porque, por exemplo, Paulo é apóstolo, é o bandeirante do evangelho que mais divulgou e fez o evangelho conhecido dentro da sua perspectiva de conhecimento. Mas o camarada que instruiu ele foi Gamaliel. Sim. Eu penso o seguinte, pastor, estava até conversando antes de vir para cá, teve um jovem que perguntou assim para mim, pastor, eu queria muito aprender filosofia para entender melhor a Bíblia. Eu falei, olha, você está fazendo o caminho inverso. A gente precisa entender o Evangelho para discernir todas as coisas. A gente precisa entender o Evangelho e aprender e discernir o Evangelho para a gente conseguir discernir a filosofia, a psicologia, a historiografia. É o Evangelho que é a lente primaz para que a gente consiga discernir todas as coisas. A filosofia é maravilhosa, a psicologia, a historiografia, as ciências humanas são incríveis. Entretanto, elas são incríveis no contexto de ilustração. Durante a minha pregação, eu posso ilustrar o que eu vou falar a partir de Schopenhauer, a partir, taque-me pedra, mas a partir de Foucault, a partir de muita gente, porque existe uma graça comum que Deus espalhou pela terra em que os homens eles vão conseguir desenvolver essa inteligência. E, infelizmente, são homens que não tiveram a iluminação do Evangelho, mas são homens que, no seu tempo, pensaram. Então, eu vou pegar um pensamento desse para ilustrar algo do Evangelho, e nunca o contrário. A base do púlpito precisa ser bíblica e cristocêntrica. Isso aí. Isso é o que eu também concordo. Vamos lá. Líderes e liderados. Quais os direitos e deveres que estão sendo perdidos e o que deve ser mantido? Meu amigão, antes da gente falar sobre liderança, a gente precisa falar sobre dinâmica de poder. Eita. Porque, na verdade, quando se fala de liderança, a gente está falando de dinâmica de poder. E aí, vou citar aqui
alguns teóricos, o Foucault, Weber, Marx, pensaram o poder de uma forma. Pensaram o poder a partir da lógica humana. Jesus vem e vem quebrando tudo, vem quebrando toda essa lógica. Porque, para Weber, por exemplo, o poder é fazer com que o outro faça a minha vontade dentro da relação. Para Foucault, Foucault vai imaginar que dentro dessa lógica de poder, cada um tem, dentro dessa dinâmica de poder, ainda que ele não seja aquele que vai atuar sobre o poder, mas vai ser aquele que vai receber o poder. Então ele faz parte dessa dinâmica. Marx vai dizer o seguinte, que o poder é a partir da dominação econômica. E Jesus vem aniquilando tudo, dizendo que aquele que quiser ser o primeiro seja o último, que o maior sirva o menor. Então Jesus de Nazaré vem quebrando geral e a gente confunde poder com autoridade. Poder é eu fazer com que o outro faça a minha vontade. A autoridade é o outro querer fazer a minha vontade, ainda que eu não obrigue. Então, dentro do que o senhor está falando, eu posso dizer que em alguns lugares há uma liderança como o começo do Brasil, que era aquela liderança com chicote, aquela liderança com coronéis, vou colocar assim. Eu vou mais longe, Coronelismo. Eu acho que a gente tem algumas lideranças que têm muito poder e está completamente desprovida de autoridade. E aí a gente precisa ver, na igreja, no Brasil, o que a disputa de poder arrancou de nós. Porque Jesus, ele, em momento nenhum do evangelho, ele demonstra seu poder, ele demonstra apenas sua autoridade. Lá no deserto, a gente vai ver o diabo tentando Jesus, não com pão, mas tentando Jesus com a questão da sua identidade enquanto filho de Deus, porque o que acontece no batismo segue-se logo ao deserto. Quem fez a separação das escrituras em capítulos e versículos teve a melhor das boas intenções, mas às vezes a gente quebra uma sequência de texto que é logo depois. Então a gente vai ver no capítulo que vai se seguir falando sobre a tentação, dizendo assim, então, ou logo depois, porque antes o pai tinha dito depois assim, dessas coisas. Isso, o que acontece ali no batismo. Segura, gente, aí não dá. Aí eu tenho que falar para vocês. Olha que coisa engraçada. Eu falo para vocês que quando a gente conversa com pessoas que pensam como a Bíblia é, a gente vai fazer justamente a leitura disso. Onde o texto começa, para onde o texto está indo, por que o texto parou ali, um completa o outro. Não tem essa história de que a Bíblia se contradiz. Peço perdão, continua. Não, imagina. Porque o que acontece? Tem que dar aquela... É verdade. Aquela alfinetada, porque não. O que acontece? No batismo, o que o pai disse para Jesus? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o que o diabo fala para Jesus no deserto? Se tu és o filho de Deus. Pois é. Então, assim, primeiro vai tentar mexer com essa identidade. Agora transforma as pedras em pães. Ele não usou do poder dele, ele usou da autoridade. Porque qualquer poder que se serve, não serve. As pessoas confundiram o poder como... O poder nunca foi a tradução ou a manifestação do meu desejo. Deveria ser a manifestação de um ministério. O poder é um ministério, o ministério é servir. Deus me instituiu de poder para eu servir. Mas quando essa pessoa ela se serve do poder, é uma estratégia luciferiana, diabólica. Então, voltando aqui para a pergunta. A primeira coisa que eu preciso descobrir é o seguinte, o meu liderado não é o meu liderado, é liderado de Jesus. Deus não me deu ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Eu não derramei meu sangue por nenhuma ovelha, então eu cuido das ovelhas de Jesus, que ele me confiou. É uma mordomia. Exatamente. Então, quando a gente tem essa questão, a gente não é dono do outro e tampouco o outro vai me ver como guru. Tipo, o pastor Reinaldo está aqui com a gente, você não está vendo aí a câmerazinha focada nele, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma gravação aqui com ele também. Eu sou da Assembleia. Pastor, eu queria ir lá na igreja quadrangular, no ato profético. Não vai não. Não vai não. Bota uma hora não. Amém, pessoal? Não. Aí os caras... Rapaz, por incrível que pareça, às vezes o membro vem na maior das inocências. Só quero fazer uma visita porque
a minha tia, o meu irmão, a minha sobrinha vai se batizar lá. E o camarada daqui, eu tenho poder sobre você. Você está ouve-se muito no Brasil hoje. Você está debaixo da minha cobertura espiritual. Meu Deus do céu, tá tudo furado. Porque desgraçado é o homem que está debaixo da cobertura espiritual de outro homem. Porque ele não tem poder e autoridade sequer para se cobrir. Cara, que dirá cobrir o outro. Eu vou dizer pro senhor, pastor, eu vou até trocar o relógio de pulso, que fiquei nervoso, porque tem a galera no Brasil hoje que hoje reverencia o cara como pai apóstolo. Já chamaram ele de patriarca. Tem certeza que você quer falar sobre isso? Não. Eu tô aqui para conversar. Não, podcast hoje vai estar largados no estúdio. E eu sei que eu tenho muita liberdade, irmão, porque o pastor Rhodes, ele é, além de amigo, ele é um homem comprometido com as escrituras. É um camarada que, quando chegou lá no nosso grupo do Falando de Bíblia, eu conheci o pastor Rhodes através do aniversário do pastor Reinaldo. Eu tive muitos encontros ali, né? O pastor lá da igreja de Belfor Roxo, que eu lembrei, rapaz, que o cara era embaixador do rei. Sandinho! Ó, não esquece de dar o like aí não. Comentem. Você não veio aqui não, mas eles vieram. São mais amigos que tu, hein? Deixa isso quieto, vamos lá. Então, assim, a turma sai de caravanas. Faz romarias pro cara lá para poder receber a unção do cara, o toque do cara. E eu vi. E a palavra é essa, romaria. Sabe, pô, o cara comprou um cinto lá na Europa, o cara comprou um sapato tal, porque ele usou uma única vez no congresso tal, ou ele usou aquela roupa lá quando fez a caravana da viagem de Jerusalém, e o cara bota leilão. Se o cara é capaz de colocar roupa, ele bota também unção. Pastor, para mim, no reino de Deus, o maior título que existe é de irmão. Não tem nada para cima nem para baixo. Todo mundo é irmão. O próprio Moisés, o cara falava com Deus face a face, recebeu todas as revelações e Deus chamava assim, meu servo. Pois é, então assim, o maior título que a gente pode ter é de irmão. E a desgraça é que a palavra irmão deixou de ser a maneira como a gente deveria se tratar para se tornar pronome de tratamento. Aí que é perigoso. Quando o irmão vira pronome de tratamento, a gente tem as relações com um toque de hipocrisia. A palavra irmão deveria ser a identidade pela qual são os filhos de um mesmo pai. Eu te chamo de irmão não por quem você é, mas por quem te gerou. Sim. E aí eu te recebo não por quem você é, mas por quem te gerou. E você me recebe por quem me gerou. Porque aqui é um bate-papo entre dois pecadores que descobriu que o pai está reconciliando todas as coisas. Pois é, o papo aqui é de dois mendigos que descobriu onde tem pão. E a gente vai por esse mundo atrás dos mendigos que ainda não descobriram que tem pão. Então não há nada de especial em nós, não há nada de especial. Você precisa respeitar o teu pastor pela unção, não dele, pela unção do Cristo, que está no Cristo, e como Cristo é o cabeça, ele escorre pela igreja. A igreja é ungida. Não é uma falsa modéstia minha agora, mas a turma diz, eu sou ungido. Que é ungido de verdade? É o Cristo o portador da unção ou o cabeça lá da liderança? Porque as pessoas estão confundindo isso. A palavra ungido, o pastor sabe melhor do que eu, que no hebraico foi traduzido como Messias. Sim. Então, quando a Bíblia diz assim, ai daquele que tocar no meu ungido, está dizendo, ai daquele que tocar no meu Messias, ou ai daquele que tocar no meu Cristo. Quer ser ungido? Então, a unção, o Cristo é o ungido. E a igreja, no geral, ela é ungida porque ela é o corpo do Cristo. E como a unção está na sua cabeça, existe esse desdobramento dessa unção que desce por todo o corpo. Quero mandar um abraço agora para todos os meus irmãos aí, que eu tenho agenda agora no final do mês de outubro. Eu estava sem mensagem, irmão. Agora já veio uma inspiração aqui. Olha que benção. Por isso que é bom conversar de Bíblia. Falando de Bíblia, agora como é que vem? Rapaz, mas é verdade, a gente acredita que muitas coisas elas vão se perdendo por conta dessa vaidade boba. E é o pecado favorito de Satanás, a vaidade. E ai de nós. E eu estava lendo sobre isso esses dias, quando o Caio Fábio escreveu sobre a síndrome de Lúcifer.
É forte. Rapaz, eu consegui em físico, tinha o PDF. Ah, mas o físico é muito bom, né? Muito bom. Pegar e... Você lê, marcar, aí bota a data lá do dia que você chorou, que você foi confrontado, aí você volta lá, aí você vai fazer o confere na Bíblia, você fala assim, rapaz... Pastor, a coisa é tão séria que eu faço divisão pela misericórdia, entre dom e fruto. Sim. Quando eu estava falando aqui, o irmão é nascido de um mesmo pai. No inferno não vai ter irmão. Sim. Mas vai dar para fazer um monte de igreja. Que vai ter um monte de gente cheia de dom lá no inferno. Mas não vai ter gente com fruto. Porque isso daí foi gerado. O dom é o serviço. E o fruto é a minha identidade. Então, o dom serve para eu te proteger da minha maldade, para você ser preservado da minha maldade enquanto eu te sirvo. Porque o dom diz respeito às relações. É amor, longanimidade. Porque se eu for te servir sem dom, eu te sirvo e te mato. Quando eu te sirvo com dom, eu te sirvo e eu te preservo, porque eu tive a vida transformada. Gente, essa foi cirúrgica. Segura e recebe que é de graça, irmão. Pode dar glória aí do seu lado aí onde você está, que essa veio do céu. Vamos lá, terceira pergunta. Teologia. O que é bom e o que é ruim? Por muito tempo, algumas instituições demonizaram quem expressou o desejo em fazer parte do academicismo e, com isso, muitas pregações e mais interpretações da Bíblia geraram heresias e maus comportamentos. O que o amigo diz sobre isso? Eu acho que aquele texto que diz que a letra mata foi muito mal interpretado. A letra mata na presunção da inteligência mata. Quando eu presumo que eu sou alguma coisa que eu não sou, aí eu mato e morro. A teologia ela é importante. Ela é importante para que a gente tenha uma metodologia de como pregar, uma metodologia no limite da exegese do que eu posso, da onde eu posso ir e da onde eu não devo ir. Então, o academicismo é bom. Porém, eu acho muito temerário crianças espirituais, neófitos, irem para a teologia. Quem fala muito disso é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque a teologia que te aliena da dor do próximo, ela é diabólica. Porque a gente está com a mentalidade na teologia, mas a gente não está com a mentalidade no nosso entorno. Então é importante essa pessoa ela ser experimentada na sua comunidade local. Ela ser traída na comunidade local. Ela cuidar de gente na comunidade local. Ela ser posta à prova de cuidar de alguém e no final das contas essa pessoa ela não reconhecer todo o trabalho. Isso vai tirando essa meninice, essa infantilização. De modo que essa pessoa ela vai experimentada para o seminário, porque o mundo acadêmico é um mundo que é um mundo deslumbrante. E não apenas da teologia, mas a academia ela faz com que você corra o risco de pensar que é algo que você não é, ou que você é mais do que deveria ser. Então a teologia em si, legal. Mas o que pode causar numa criança, isso é muito complicado. Mas aquele irmão já está há 20 anos, fez seminário teológico, nossa, ele mudou, ele está metido, ele está soberbo, está arrogante, ele ainda era criança. Porque a vaidade ela só encontra espaço num coração infantil. Mas as pessoas não tendem a olhar para algumas pessoas naquilo que a outra cresceu um pouco mais que ela e tentar menosprezar o conhecimento que a outra... Porque é normal quando você começa a estudar, você começa a conhecer, você querer falar aquilo que você está ouvindo na academia. Eu lembro que uma vez um pregador muito feliz, pregadorzão mesmo, ele começou a estudar e ele ouviu lá a pregação do Marco Feliciano, que o Moisés e Elias apareceram lá no monte para Jesus e rapaz, ele colocou Moisés na terra prometida e tal. Aí o cara veio para mim: Paulo, preguei na minha igreja, arrumei maior confusão. Eu falei: cara, que tu pregou lá? Fala aqui para mim, fala pro papai. Aí minha mãe, que também não prestava muito, foi lá, fez o cafezinho, preparou o bolinho, o pãozinho e falou assim: deixa ele falar que hoje eu vou rir muito. Eu falei: a velha era terrível. Hoje fazem 12 anos que eu a perdi.
E assim, não tem como não falar. É uma mulher que me ensinou a temer a Deus, a orar, a servir a teologia prática, porque a teologia vai muito além das quatro paredes da sala de aula. Precisa ir. E eu lembro que ele falou assim, cara, eu falei isso aqui assim, eu falei, mano, nem tudo que você ouviu lá, você está autorizado para falar aqui no púlpito. Sim, porque existem coisas que é para academia. Existem situações de debates que são acadêmicos, que não vai acrescentar fé, acrescenta o conhecimento, mas não acrescenta fé. Esse meu ponto de vista é um ponto de vista de um observador que sabe de todas as coisas. Eu falei em tese, de alguém que vai para o seminário e aí por conta disso ele vai se envaidecendo. Porém, como você mesmo trouxe, existem pessoas que não vão e que ficam com inveja de quem vai. Então, o mais importante é, se você está caminhando para um seminário teológico, fazendo faculdade de teologia, é importante que você saiba quem você é, para que você não seja uma reprodução de Calvino, uma reprodução de Armínio, uma reprodução de quem quer que seja. Porque aquilo que Deus quer operar a partir de você é original. Deus te colocou aqui nessa terra para que você cumpra um propósito original. E não seja uma caricatura de um teólogo. Que você coloque para fora a essência que Deus colocou dentro do teu coração. Eu estava no Rio e o judeu estava comigo. Aí falou de um texto lá em Êxodo capítulo 14. 12, Êxodo capítulo 12. Aí ele falou assim, não, porque os cabalísticos dizem. Aí o pastor da igreja, para. Que é isso aí? Cabalá é macumba. Você lembra dessa, Reinaldo? Rapaz. Mas é porque o conceito é vivo, né? Arrancaram o quipar do judeu, quiseram tirar a barba do judeu. Mandaram tirar a brasa que estava queimando o cordeirinho lá atrás para assar lá a Páscoa. E uma das coisas que a gente teve que se explicar lá, né, pastor Reinaldo? O que era a Cabalá, o que era o pensamento cabalístico. E graças a Deus ele é um camarada muito inteligente, mas tem hora que escapole. Assim, não é nem por querer, às vezes, tá no entranhado de quem dá aula. Olha, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, eu já melhorei bastante, com alguns termos de difícil compreensão. Então... Eu acho você bem rebuscado na sua linguagem. Pois lembra lá no grupo? No grupo era terrível. Tinha hora que o senhor falava, a gente ia pro Google. E eu vou te falar, pastor. Rapaz, caraca, meu irmão. O cara tá... há não sei quantos anos luz lá na frente, a gente aqui assim, e o outro lá, com um garfinho do lado, falando assim, viu, você não estudou? Eu ficava lá em casa, aí ficava assim, viu? Eu sei o que ele tá falando. Eu falei, então fala aí. Não, peraí que eu vou dar um Google aqui. Mas sai naturalmente. E eu tenho cuidado, sofri bastante. Sofri porque gente que me ama falou, olha, não há nenhuma dificuldade de você pregar dessa forma, mas explica. Não atropela. Mas você prega para jovem também? Prego. O jovem se amarra. Sim. Mas você falou alguma coisa que você acha que não é de conhecimento do povo, volta, explica. Então eu estou tendo esse cuidado de ir, voltar e perceber. Porque eu não sei se foi para mim a bênção ou não, eu era gago. Era. Muito gago. Então, sério, igual Moisés? Pesado de língua? Fala de Moisés. A gente veio brincando de Moisés. Aqui glossa. Se o reverendo estivesse aqui agora, ia falar assim, era glossolário. Então, assim, eu corrigi minha gagueira lendo. É mesmo? E aí lia muito. Rapaz, eu imitei um amigo no colégio também. Tanta paulada da colher de pau, rapaz, na cabeça. Minha mãe, para com isso, garoto. Você vai ficar gago de verdade, então antes de ficar... E fica mesmo. Porque existem várias teorias... Não é uma teoria, já se sabe já. Para gagueira. Uma delas é você
Não saber respirar, uma delas. Então, se você perder o ritmo na respiração imitando os outros, daqui a pouco você está gaguejando. Caramba, foi livramento. Livramento. Então, assim, eu acabei ficando um pouco compulsivo pela leitura, graças a Deus hoje eu não sou, mas eu li muito. E quando eu não tinha nada para ler, eu li bula de remédio, você imagina só. Imagina. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Eu estava numa vigília, rapaz. Por isso que eu fiz a brincadeira quando você falou da gagueira. Eu estava numa vigília, eu, pastor Ronaldo Silva, Paulo Judeu, e aí um bispo aí... Só gente boa, hein? Pô, cara, o Ronaldo é até tranquilo. O Judeu, às vezes, ele aí eu... Sentado lá, o cara foi falar de Moisés, o cara começou falando muito bem, falou assim, e hoje eu vou provar que o Moisés era gago, velho e fanho. Eu falei, caraca, eu falei, que delírio desse pregador. O cara falou que a glossa ali era o cara ser gago e fanho. Eu falei, aí o Judeu, vamos embora dessa vigília. Mas você percebe assim, como a presunção da inteligência... Pra quê? O que isso vai acrescentar? O fato é, ele tinha uma dificuldade. Sim. E aí Deus operou o milagre. Mas as pessoas querem ir na medula, querendo reinventar a roda, querendo descobrir... sempre tirar um coelho da cartola. Querer fazer o que o Espírito faz lá na divisão da alma e do Espírito. Isso é complicado. Mas há de se pensar que a teologia para alguns é um veneno mortal? Porque as pessoas julgam que foi a academia, mas na verdade ele já chega lá. Eu vou te dizer uma coisa, muito bem posto que você falou, eu estou pensando um pouco sobre isso. Eu acho que não. A teologia não é um veneno mortal. Existem pessoas que têm um estômago de criança. E se comer feijoada, vai ser um veneno mortal. É o estômago que não está preparado para a teologia. A teologia ela em si, a teologia é o que as pessoas fazem dela. Um bom uso ou um mau uso. Mas ela em si, a teologia ela não é um ente com vontade própria. De modo que se a pessoa ela chega e ela acaba se corrompendo ou revelando a concupiscência ou revelando uma vaidade, isso não é a responsabilidade da teologia. É responsabilidade de um estômago de criança ainda. Então, eu penso que a teologia ela não é um veneno para alguns e para outros não. Eu penso que tem gente que tem estômago para teologia e tem gente que ainda não tem. É porque o reverendo Wilson, falando no outro bate-papo aqui, ele disse o seguinte: pode ser que eu solte uma heresia sem saber, por falta do conhecimento, Sim. sem ser um herege. Sim, mas olha só. Por quê? Porque nós somos cristãos protestantes e nós não caminhamos na doutrina da infalibilidade. Isso é coisa do Papa. E é bom que a gente erre. Porque à medida em que eu erro e eu caminho em aliança com irmãos, esses irmãos eles vão me corrigir. E assim como ferro afia o ferro, o irmão é outro irmão. Nós temos parte ou temos condição parcial de cumprir a missão que Deus deu para nós. E louvado seja Deus para isso, porque para eu conseguir atingir e concluir essa missão, eu preciso do outro. Então, a fé cristã é uma fé comunitária. Não existe fé cristã no isolamento ou na individualidade. Isso daí é uma outra mentira que Satanás contou para nós. Ah, ele é bom em tudo, ninguém é bom em tudo, glória a Deus. Esse é o corpo de Cristo, o que falta em mim. O que falta em mim tem em você, o que falta em você tem em mim. E esse misto de confusão e mistério que é a igreja, porque é uma comunidade formada por pecadores, mas tem a transcendência do Espírito Santo. Então, naquilo que o pecado ele vai abundando, superabunda a graça, aplainando esse caminho e fazendo com que a igreja, embora ela seja formada por pecadores, ela é santa e imaculada. E a questão de a teologia hoje, por exemplo, tem muita gente hoje que segue uma determinada linha de pensamento sem saber o autor. Uma vez eu estava num simpósio e ouvindo um grande reverendo Idauro Campos, nós fomos falar sobre a teologia da libertação. Leonardo e fizemos Boff. um apontamento de Leonardo Boff. Uhum. E aí, curiosamente, ele falou assim: vocês só precisam corrigir uma coisa,
quem é o maior precursor da teologia da libertação do Brasil não é o Leonardo Boff, é o Rubem Alves. Eu falei, o quê? Eu falei, rapaz... Aí ele falou assim, quem instiga o Boff é o Rubem Alves. Apesar de serem de denominações diferentes, é um fazendo assim, ó, vai! E vai pilhando o outro. Então, às vezes a gente chega na igreja e é um perigo. Isso eu vi na itinerância. Por exemplo, eu vou lá na comunidade, ou eu vou lá na quadrangular, ou eu trago vocês na assembleia e eu não consigo estudar o ambiente. Por exemplo, esse dia eu estava com um amigo que ele falou assim, cara, passei mal vergonha. Eu falei, o que foi? Pô, não tinha percebi, mas fiz. Vi que a igreja não batia palma. Na hora que eu peguei o microfone, bate palma e dá glória a Deus à igreja. Cri, 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 cri. E o cara olhou pro pastor, aí olhou para a igreja, aí o irmão, toca o barco. Aí ele, vocês estão no costume do fariseu? Eu falei, piorou, irmão. É porque ele poderia no meio falar bem assim, muito bem, pensei que vocês fossem escorregar, hein? Ele não tinha essa pegada, como diz a galera. No mundo a gente fala assim, malandragem de você captar o ambiente. O Frei Beto diz que quando você pisa no local, parte do ambiente que você pisa, ele te contagia. Sim. É o que Isaías vai dizer. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, por isso eu tenho os lábios impuros. E aí, às vezes, a gente chega no púlpito da igreja e faz uma teologia totalmente avessa, né, aquilo que se crer naquele ambiente. Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que a gente precisa ter respeito, acima de tudo. A gente precisa estar num ambiente em que a gente leve em consideração as pessoas que estão à nossa volta. Isso não significa negociar ou prostituir a mensagem. A gente está falando aqui no âmbito de usos e costumes, e não doutrinários. Doutrina não se negocia. Doutrina apostólica não se negocia. Agora, usos e costumes, eu acho um tanto... uma pitada de falta de educação. Por exemplo, se eu estiver numa igreja... Eu sou carismático. Se eu estiver numa igreja histórica, eu não... questão de falar em línguas, é mesmo porque eu também tenho uma outra questão do falar em línguas, mas vamos citar, se fosse o caso. Gelado. Gelati. Lembra dessa? Se fosse... Eu acho que seria um desrespeito, porque eu já vou com conhecimento prévio que para aquele espaço não cabe. E se eu sou um pastor reformado e vou para uma Assembleia de Deus, vou para uma igreja pentecostal, eu não posso chegar lá e falar mal das línguas. A gente precisa ter um mínimo de educação, sem negociar a doutrina apostólica. Aqui a língua coçando para fazer a pergunta. Mas vamos lá. O que é voltar às Escrituras? Essa frase tem tomado um efeito muito grande hoje. E por que está em uso crescente? O púlpito está em crise? O púlpito sempre precisa estar em crise. O púlpito deve ser um lugar de crise. A crise não deve sair do púlpito. O cara é diferente mesmo, meu irmão. Vou falar pra você. Porque a pregação bíblica e cristocêntrica, ela conspira contra o púlpito, contra o modelo evangélico atual. Porque a gente foi sempre levado a dizer que nós não poderíamos estar em crise. A palavra crise, na verdade, a crise é a possibilidade de crescimento. Não existe crescimento sem crise. Qualquer crescimento sem crise é um crescimento artificial. É aquela manga que foi colocada um monte de aditivos para ela amadurecer. Quando uma mãe ela gera uma criança em seu ventre, existe um hormônio do estresse chamado cortisol. E faz com que haja a multiplicação celular. Então, a multiplicação ela é a partir da crise. O púlpito precisa ser o lugar de crise, primeiro do pregador. Porque o pregador ele está sempre em cima do limiar entre aquilo que Deus fala e eu ouvir o povo. Quem aqui de nós, muitas vezes preocupado com o que pode acontecer com a igreja, mas se eu pregar essa palavra agora, isso pode arrebentar e Deus fala, não, mas é isso que eu quero que pregue. De repente não seja do cunho assim mais próximo do Senhor. Eu já fui itinerante, aí de vez em quando ainda dou mais caminhada pela terra, né? Não passeando por ela, mas dou umas caminhadas ainda, e a gente vê que, assim,
É normal, cara. Você olha assim e fala assim, cara, eu acho que eu poderia ter falado de forma melhor. Eu estou diante da noiva do Cordeiro. Sim. A gente se sente um tanto incapaz. Eu acho que essa é a maior crise do pregador. Exato, pastor. A gente precisa estar em crise. É olhar para aquele pessoal e falar bem assim, ai de mim, que habito num povo de lábios impuros e por isso eu sou um homem de lábios impuros também. Essa precisa ser a nossa crise, de pregar apenas a palavra. A crise de você ter vários atravessamentos e não permitir que esses atravessamentos influenciem a palavra que você vai ministrar para aquela igreja, porque nós estamos pregando para a noiva. E nós estamos fazendo o maior ofício e o ofício mais especial do mundo. Não existe responsabilidade maior, nem ser presidente da ONU ou do Brasil. Nós lidamos com a eternidade. Então, lidar com o púlpito como quem vai lidar com qualquer coisa sem crise, a crise precisa estar em nós. Se eu subo para o púlpito sem essa crise, significa que eu me acho autossuficiente. E se eu me acho autossuficiente, já não sirvo mais. Eu lembrei do Billy Graham. Billy Graham, você tem público suficiente para ser presidente da República. Não me rebaixe. Sou ministro. Pois é, pastor. E assim, agora voltando aqui, eu entendi qual foi a pergunta do irmão. Mas para mim, a crise certa não pode sair do púlpito. Sim. Existe a crise errada. E essa crise errada é quando a gente deixa de ser bíblico e cristocêntrico. Porque a partir da Bíblia a gente pode legitimar qualquer atrocidade. A partir da Bíblia e tão somente pela leitura bíblica a gente pode... Então antecipa até a pergunta de número 5, que é, a Bíblia tem resposta para tudo? A Bíblia tem resposta para tudo? Não. A Bíblia tem respostas para todas as demandas conceituais? Sim. São coisas diferentes. A Bíblia tem resposta ética para todas as demandas conceituais? Sim. A Bíblia responde tudo? Não. Em que sentido? Por exemplo, se vier algo recente, vou chutar, engenharia genética, células-tronco ou clone. A Bíblia não vai tratar especificamente disso. Mas a Bíblia ela tem um arcabouço ético que precede isso e que norteia todas as coisas. Porque tem gente muito mal intencionada que fala bem assim, mas a Bíblia não fala especificamente disso. Mas existe um arcabouço conceitual, ético, que vai para além disso, que abarca tudo isso. Eu penso que a Bíblia, como arcabouço teórico, ético e conceitual, ela responde todas as demandas conceituais, mas ela não responde todos os pormenores, porque se assim fosse, nós continuaríamos como criança. A Bíblia ela não é um livro de regra, posso ou não posso. A Bíblia é um gabarito. Como é que era feito o gabarito antigamente? Não sei se como é que é agora, com cartão resposta. O cartão resposta, ele vinha todo, o gabarito, ele vinha todo furado e colocava sobre o outro. Então aquilo que era marcado, tudo bem. Aquilo que estava fora, estava errado. Então a Bíblia é muito mais como um livro de regra, ele é um gabarito. Eu passo a Bíblia em mim, metaforicamente falando. Aquilo que está fora está errado. Aí, desceu fresquinho de novo. E é isso que eu acho interessante, porque uma certa feita eu perguntei no seminário, fui dar uma aula no lugar de um amigo. Eu não sei se está claro o que eu falei. Não, sim, que às perfeito. Vezes Não, perfeito. Se eu conseguir entender, os internautas também não. Eu me acho muito pequenininho nessa questão aqui. Mas a questão eu faço essa pergunta porque é um provocativo quando eu vou dar uma aula no seminário. Uhum. É quando eu falo assim na sala de aula, quem é que veio para cá para ser pastor? A galera, então pode ir embora que aqui seminário não faz pastor. Seminário faz teólogo. Os caras, pastor, qual é? Eu falei, não. Aqui a gente faz o cara que vai lidar com o estudo certinho, historicamente falando, temporalmente falando, tudo direitinho. Agora, se você vir para cá porque você quer uma carteirinha, qualquer um lá fora pode te vender uma carteirinha. É verdade. Aí os caras, pastor, você está pegando pesado. Aí eu falei, então eu vou fazer outra segunda pergunta. A Bíblia tem resposta para tudo? Aí o outro tem. Tem, quem concorda? Cara, sempre vai um, né? Eu falei, então tá bom. Por que a vaquinha come capim verde da leitinho branco? Aí todo mundo... Caramba, o seu exemplo é muito... Vou pegar ele. É muito melhor do que célula-tronco e do que clone. Não, é porque eu tento ser mais leve com a galera, porque às vezes a gente esquece que na leitura das coisas
elas são fáceis. Jesus falava de forma fácil para algumas situações. Como também quando ele queria, ele falava em parábolas. Mas o que você precisa mesmo, você não vai entender agora, você vai entender depois. Caramba, mas até aquilo despertar dentro do camarada, fica naquela coisa de que... Sim. Aquela briga dentro dele. E aí, assim, é um provocativo para os nossos seguidores, porque algumas pessoas acham que porque o camarada é pastor, porque o camarada é teólogo, ou porque o camarada é professor na escola bíblica, ele contribui na igreja dele, ou porque ele é um pensador no meio do seu povo, ele vai ter que obrigatoriamente ter resposta para tudo, e não é assim. Isso é um demônio. Uma das melhores coisas que eu aprendi na vida foi responder não sei. O não sei é uma bênção. Porque as pessoas, elas e como pastor, toma até muito cuidado, pastor e pastores aqui do estúdio. As pessoas, elas vão querer se apropriar do seu conhecimento e abusar da tua boa vontade. Mas pastor, por que isso? Eu já vi irmãos falar bem assim, porque eu já falei assim, olha, eu não sei, mas eu vou procurar resposta. Manda esse irmão, com todo respeito, tá? Catar coquinho. Vai procurar, irmão. Vai cavar cisterna. Mas não é uma falha dos nossos dias? Porque na pedagogia, você tem que fazer seu aluno pensar. Sim. Ok? Sim. Agora, o outro lá, o Paulo Freire, já descortinou para dar tudo pronto. Eu acho que o molde antigo ainda era você fazer o outro pensar. E fazer pensar, o maior problema é que para fazer pensar, você precisa pensar. E pensar dói. Sempre, a ignorância traz felicidade. Os ignorantes são felizes. Porque na ignorância eu não penso. E quando eu não penso, eu não tenho contato com a minha dor, com as minhas mazelas, com as minhas... É uma palavra diferente, né? Idiosincrasias, com os meus paradoxos. Eu não tenho contato com isso. Idiosincrasias são coisas que são paradoxos que a gente vive dentro de nós mesmos. Então, assim, eu penso o seguinte... Mas existe um ganho, tanto para quem responde, porque quanto para quem responde, quanto para quem pergunta, porque não precisa se esforçar. Então, nessa relação promíscua entre quem está sempre perguntando e quem está sempre respondendo, os dois acabam invariavelmente frustrados. Porque o que responde sempre, ou que se vê na obrigação de ter de responder, uma hora cansa, e quem sempre pergunta não cresce nunca. Show. O que está faltando aos pregadores e à igreja de hoje? O pessoal virar crente, né? Eu penso o seguinte, Gente, eu tô com um dos debatedores da Rádio 93. Meu abraço para a turma da 93. E qualquer hora dessa eu vou trazer a turma de lá, vou fazer uma ponte com o pastor Rhodes, para a gente fazer um debate aqui. Já imaginou, pastor Renan? Tu topa? E aí? É porque a gente vai se convertendo todos os dias, pastor. A conversão é um processo. É um mistério, porque é um instante, mas é um processo. É igual o casamento. Sim. O casamento, ele é um instante, mas é um processo. Eu não me casei lá atrás. Eu também me casei lá atrás e decido me casar todos os dias. Da mesma forma que a gente vai se divorciando, não num instante. O divórcio é um processo. Eu acordo, decido não me casar e vou me divorciando, e à medida em que isso acontece, vou me afastando. E a saída de casa, a ruptura física, tangível, é apenas a consequência do que já vem acontecendo durante algum tempo. De maneira que eu também penso que, já que a Bíblia coloca a nossa relação com Deus como noiva e noivo como corpo, eu também penso assim. A nossa conversão aconteceu lá atrás, mas se eu não decidir caminhar em Cristo e permitindo que haja essa conversão diária do Espírito Santo vir me limpando, eu vou me tornar um incrédulo dentro da igreja, vou me tornar um incrédulo em cima do púlpito, vou me tornar um incrédulo pregando. E aí a gente vai estar lidando com o evangelho como um historiador que lida com a mitologia grega, por exemplo, ou egípcia. Alguém que sabe muito dessa mitologia, mas que não tem experiência, ou que já teve, mas não tem mais. Os paleontólogos, eu acho maravilhoso, eles sabem tudo de dinossauro. Altura, como se reproduziam, o que comiam, mas nunca viram um dinossauro na frente deles. Não sabem o cheiro do dinossauro. Nunca ouviram rugir. Essa é a diferença. Deus, para alguns, é só teoria, ou se tornou teoria.
Mas essa prática da gente estar caminhando com Deus, isso é fundamental. Então, para mim, o que falta aos pregadores hoje, de maneira geral, é a gente voltar às Escrituras. Mas voltar às Escrituras, não à letra tão somente, mas voltar ao espírito da Escritura, se assim eu posso falar. É voltar ao Logos, é voltar ao Verbo eterno. E esse Verbo eterno, a Escritura fala dele. Desde o início é sobre ele. No final é sobre ele. É da gente estar junto da pessoa de Jesus. A gente tem a possibilidade de ler as Escrituras com o autor do nosso lado, com o autor dentro da gente, iluminando os nossos olhos. Por outro lado, a gente também pode. O Antigo Testamento era Deus sobre mim, em Cristo era Deus conosco e nos últimos dias é Deus em mim. Olha só que louco isso. Quando eu vou assistir pornografia, por exemplo, eu estou levando o Espírito Santo para assistir pornografia. Quando eu vou adulterar, eu estou levando o Espírito Santo para adulterar. Eu penso, e aí não é nada ortodoxo ou bíblico, que o Espírito Santo morar dentro de nós é a possibilidade dele ver o mundo a partir dos nossos olhos. Então, tudo aquilo que eu faço de certo, o Espírito Santo está comigo, mas aquilo que eu faço de errado, o Espírito Santo está comigo. E, pasme, pastor, o Espírito Santo morar em mim não é uma realidade de fé. É apenas uma maneira bonita. Porque eu não faria 10% das coisas que eu faço com o meu pastor do meu lado. Mas faço um monte de coisa quando ele não está do meu lado e digo que o Espírito Santo está morando dentro de mim. Isso é uma incoerência que demonstra que Espírito Santo em mim é apenas uma maneira bonita de falar e não traduz a realidade de fé na praxis. E o que o senhor acha dessa pregação moderna aí? Essa turma aqui. Um disse que a Bíblia tem que ser repaginada, reatualizada. O outro diz que Jesus é o queridinho de Deus, mas você vale mais do que Jesus. Pastor, a gente... Apaga a luz. Volta e meia, a gente... Isso não é um fenômeno novo. Sim. Isso é um fenômeno lá de trás. Isso é um ponto... Isso vem lá de trás. A gente vai ver os judaizantes na Igreja da Galácia, a gente vai ver os helenistas. Até um pouco tempo atrás tinha um pessoal que queria arrancar dinheiro do povo, e esse pessoal continua, e agora a gente está vivendo a época dos coaches. Os coaches evangélicos, em que Deus é um Deus terrível. Deus continua sentado no seu alto sublime trono. Eu vou dizer algo aqui que talvez possa desagradar muita gente, mas entenda isso como... Vou falar de maneira muito respeitosa. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular? Não. Quando estou em tua presença, dá vontade de me jogar no chão e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Porque se João, que foi amigo de Jesus, na experiência do Apocalipse, ele viu Jesus transfigurado, ele se joga no chão como morto. Imagina eu. Quando Isaías começou a falar bem assim, Isaías começa o capítulo de Isaías, do livro de Isaías, começando assim, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele vê, ele sai do ai de ti para o ai de mim. E quando ele tem a experiência, e aí ele percebe aquilo, algo maravilhoso acontecer, apesar do ai de mim, ele vai para o envia-me a mim. Porque toda e qualquer experiência real com Deus, ela vai impulsionar uma prática de vida. Não vai ficar apenas na teoria. Então, assim, eu lamento por esses irmãos. Eu lamento por esses irmãos porque tem muita gente querendo uma cócega na alma, um afago nas emoções. E para a mensagem ser profética, ela precisa ter 3 viés, ou vieses. Ela precisa ter esse tripé. A mensagem ela precisa exortar, ela precisa edificar, ela precisa consolar. Se está no púlpito só tem consolo, meu amigo, sai disso. Só tem ego, só isso. Se está no púlpito só tem edificação, só você é o melhor, foge disso. Você vai ser cabeça sempre, nunca vai experimentar. Se por outro lado também só tem exortação e não tem a solução para essa exortação, porque a exortação vem para te deixar mal, não é para te deixar bem, não.
vem para te deixar mal, mas apesar disso, existe uma solução. E aí a gente vai edificando após a exortação e depois a gente consola. Então, para mim, quando a Bíblia fala que a profecia ela exorta, consola e edifica, eu uso isso para as minhas palavras, para aquilo que Deus entrega para entregar ao povo. Nas mensagens no qual eu partilho com o povo, tem exortação, tem edificação, mas também tem um consolo. Então, sai fora, irmão. Assim, honestamente, vai ter um monte de gente indo para o inferno se sentindo benzão. Verdade. Gente, pena que o tempo aqui é nosso inimigo. Já batemos o nosso momento aqui e eu quero agradecer ao pastor Holdson Bill. Bulê. Holdson Bulê. Holdson Bulê. Olha aí. Se falar 3 vezes, foi aí que ele deixou de ser gago. Perdeu a glossa. Mas, meu amigo, muito obrigado. Meu irmão, imagina. Você não sabe o quanto eu tô feliz. Eu falei pro Reinaldo, Reinaldo, acho que o Holdson me abandonou. Eu sou muito burrinho, sabe? Muito pequenininho, mas eu entendi que tudo é um tempo de Deus. Isso. E sem demagogia, o meu coração transborda de alegria em poder receber um amigo aqui, poder compartilhar das escrituras, das experiências. Deixa a sua mensagem para os nossos amigos e seguidores. A câmera está para você. Que Deus colocar no seu coração. Deixa a sua mensagem para os nossos seguidores aí. Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Eu sei que a gente está vivendo um tempo em que muita gente está passando por situações ruins, mas Deus continua sentado no alto e sublime trono, e no final Ele há de se levantar em teu favor. A gente precisa realinhar. Use a Bíblia como um gabarito, e aquilo que está errado, conserte. Talvez você não seja rico nunca, talvez você não consiga realizar todos os seus sonhos, mas Deus não te chamou para ser feliz. Deus te chamou para amar. Ou você ama e sofre, ou não ama e adoece. Nós somos seres que fomos chamados para amar. E quando a gente ama, a gente cumpre o propósito de Deus. Porque Deus é amor. Quando a gente ama, a gente reparte Deus. Quando Jesus estava na ceia e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, e repartiu, isso é uma parábola indicando algo que iria acontecer naquele tempo, que era a sua crucificação, mas existe uma parábola que vai para além disso. Esse é meu corpo, a igreja é o corpo. Quando a gente se reparte em amor, a gente precisa se repartir, e se repartir dói. Às vezes você está aí, foi traído, ou às vezes você está aí, serviu alguém e não foi reconhecido. Tenha calma. Isso nunca foi com as pessoas, sempre foi com Deus. Se você quer aprender humildade, se prepara, porque a gente aprende humildade sendo humilhado. Se você quer aprender fé, se prepara, porque a gente vai aprender fé em situações que exigem fé. Se você deseja aprender coragem, se prepara, porque vai ter tempo em que você vai ter medo e mesmo assim você vai ultrapassar. Deus ele nos ensina de maneira prática, o pacote não vem pronto, mas para isso a gente tem a igreja e a gente vai se consertando, a gente vai errando, a gente vai acertando, e um vai aperfeiçoando o outro. A igreja não é perfeita. Muita gente fala mal da igreja, mas é um lugar maravilhoso e ainda é o melhor lugar para se estar. Se você está afastado do Evangelho, volte para Cristo, porque não existe melhor lugar do que esse. Ele está de braços abertos para você, mas você precisa dar o primeiro passo em direção a Ele. E se você está afastado dentro da igreja, que você permita que o Espírito Santo ele transforme o teu coração e você entenda que você não está aí pelo pastor, você não está aí pelo irmão, você está aí para Deus. Mas Deus escolheu ser servido através do irmão. Quando você serve o irmão, você está servindo a Deus. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. Vamos à oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, por essa oportunidade tão honrosa de falarmos das tuas maravilhas. Amém, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão Holdson. Obrigado pela vida de sua casa. Continua com a sua mão estendida de poder sobre a sua esposa, sobre as suas filhinhas, realizando, Senhor, o extraordinário que há em ti.
repreendendo tudo aquilo que é oposição, barreira e contrário. Tudo aquilo que não louva o teu nome de Deus caia por terra. Amém. E que o teu filho, Senhor, junto com a sua casa, continue louvando as grandezas do teu poder. Continua, Senhor, ó Deus querido, suprindo as necessidades dos teus filhos. E isto, ó Deus, segundo a eficácia do poder que emana de ti. Amém. Queremos te glorificar através deste momento e pedir a tua bênção sobre a vida daqueles que nos assistem e que eles possam serem Amém. tocados. Aquilo que não foi a nossa alçada, Senhor, ou não conseguimos falar tão alto como deveríamos. O Senhor pode ir muito mais além. Amém. O Senhor tem a conexão aonde está a alma e o espírito, Amém. as juntas e as medulas. Faz conforme lhe apraz. Continua manifestando o teu poder e a grandeza que há em ti, através de nós, por nós e em nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Números, capítulo de número 6, versos 24, 25 e 26. E Evareha Adonai veish mereha. E a era Adonai panaveleha viruneha. E sa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.